Os últimos segundos de consciência. A morte, para a maioria das pessoas, parece ser um momento instantâneo, como apagar uma luz. Mas a verdade é muito mais complexa e, em alguns aspectos, assustadora. O corpo humano passa por um processo detalhado e sequencial nos instantes finais da vida. Não é algo que acontece de repente, mas sim uma série de falhas biológicas, desligamentos progressivos e, o mais curioso, ainda a atividade mesmo depois que o coração para. Nos últimos segundos de vida, uma das primeiras coisas que acontece é a queda brutal da pressão sanguínea. O cérebro, um órgão extremamente exigente em oxigênio e nutrientes, é um dos primeiros a sentir os efeitos. Em questão de segundos sem irrigação adequada, os neurônios começam a falhar. Mas não completamente. Algumas pessoas relatam experiências de quase morte, como ver a própria vida passar, luzes brilhantes, sensação de flutuar fora do corpo. Há quem acredite que esses relatos sejam espirituais, mas a ciência propõe algo diferente, um colapso elétrico intenso e desorganizado no cérebro, como uma tempestade de sinais antes do sistema cair. Enquanto isso, o coração começa a entrar em fibrilação, ou seja, ele ainda tenta bombear, mas de forma descoordenada e ineficaz. Ele treme, luta, até finalmente parar. Neste momento, o oxigênio para de circular. Mas aqui entra um dado surpreendente: mesmo com o coração parado, o cérebro ainda pode permanecer ativo por até 2 a 5 minutos. Em alguns estudos, sinais cerebrais foram detectados até 7 minutos após a morte clínica. Isso significa que, tecnicamente, você ainda poderia estar consciente durante parte desse tempo. O que você sentiria nesses instantes finais? Frio. Visão turva. Um som agudo nos ouvidos, como um chiado. Sua audição é o último sentido a se apagar. Muitas pessoas, nos momentos finais, ainda ouvem claramente tudo ao redor. É por isso que, em muitos hospitais, médicos e familiares continuam falando com o paciente mesmo depois do coração parar. Há uma chance de que ele ainda esteja ouvindo. Mas o que vem depois disso é ainda mais estranho e perturbador. Quando o corpo desliga, mas ainda está vivo. Depois que o coração para e o cérebro entram em colapso elétrico, inicia-se uma fase chamada de morte celular progressiva. Isso significa que, embora o corpo já esteja clinicamente morto, sem batimentos cardíacos, sem respiração, sem consciência, muitas células continuam vivas. E isso é o que torna a morte um processo, e não um instante. Os órgãos não morrem todos ao mesmo tempo. Os primeiros a falhar são aqueles que dependem diretamente de oxigênio constante, o cérebro, o fígado e os rins. Mas as células da pele, dos músculos e até dos olhos continuam funcionando por horas após a morte. Inclusive, já foram registrados casos em que cabelos e unhas continuam crescendo por até 24 horas. Na verdade, não estão crescendo de fato, a pele está desidratando e retraindo, o que cria a ilusão do crescimento. Mas o ponto é, o corpo ainda está respondendo, mesmo após a morte. Esse estado intermediário é tão real que, em hospitais, equipes médicas utilizam esse período para realizar transplantes. Corações, fígados, pulmões, todos podem ser retirados e transplantados com sucesso desde que seja feito dentro da janela de tempo em que os tecidos ainda estão viáveis. É como se o corpo ainda estivesse negociando com a vida, algumas partes já desistiram, outras continuam resistindo. Mas há reações ainda mais estranhas nesse momento. Algumas pessoas já testemunharam o que parece ser espasmos musculares em corpos mortos. Os dedos podem se mover, os membros podem se contrair involuntariamente, e em casos raros, os olhos se abrem ou a boca se fecha sozinha. Isso não é sinal de vida ou milagre. São apenas descargas nervosas, similares ao que acontece em galinhas que se movem após decapitadas. O sistema nervoso, embora inativo, ainda guarda energia e reage por reflexo. Nesse estágio, o corpo começa a se preparar para algo inevitável, a decomposição. O sangue, sem circulação, começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo, criando manchas roxas chamadas livores cadavéricos. É o primeiro sinal visível da morte. A pele começa a ficar fria, o famoso frio da morte, e perde sua elasticidade. O rigor mortis,
rigidez cadavérica, começará em breve, endurecendo os músculos em sequência. Mas talvez o mais bizarro seja saber que, até esse momento, o corpo ainda está emitindo sinais elétricos, reações químicas e até ondas cerebrais residuais. A linha entre o vivo e o morto, nesse instante, é muito mais tênue do que imaginamos. E nos próximos momentos, o verdadeiro colapso começará. A transformação irreversível, da rigidez à putrefação. Passadas as primeiras horas após a morte, o corpo entra numa nova e assustadora fase, a rigidez cadavérica. Esse processo geralmente se inicia de 2 a 6 horas após o óbito, e acontece porque os músculos, sem energia para relaxar, entram em um estado de travamento. É como se o corpo congelasse num último suspiro. Começa pelos músculos da face, o maxilar se fecha, os olhos se tornam fixos. Depois, o enrijecimento se espalha pelo pescoço, tronco e membros. Esse processo pode durar até 24 horas antes de começar a regredir. Mas o que vem depois é ainda mais grotesco. O corpo humano, ao morrer, se torna um terreno fértil para uma verdadeira guerra microbiológica. As bactérias que vivem pacificamente no nosso intestino, sim, aquelas que nos ajudam na digestão, agora se libertam sem controle. Sem o sistema imunológico para contê-las, elas começam a consumir tudo ao redor, órgãos, tecidos, vasos sanguíneos. Esse processo libera gases extremamente tóxicos e fétidos, como o metano, o sulfeto de hidrogênio e a putrescina. Esses gases se acumulam internamente, fazendo o corpo inchar de forma grotesca. É comum que, após algumas horas ou dias, o abdômen esteja tão distendido que pareça prestes a explodir. Os olhos saltam das órbitas. A língua enche e pode sair pela boca. A pele começa a se soltar, criando bolhas cheias de líquido. Em alguns casos, a formação de líquido purulento que escorre pelo nariz, ouvido ou boca. Além disso, o corpo muda de cor. O tom natural desaparece, substituído por tons esverdeados, azulados e, por fim, preto. Esse processo, chamado putrefação, começa na barriga e se espalha. O cheiro? Inconfundível. Um odor forte, doce e podre que pode ser sentido a metros de distância. É o cheiro da morte em seu estado mais puro. E ainda mais, os cabelos podem começar a cair. A pele pode formar bolhas gigantescas, que estouram. As unhas, enfraquecidas, soltam-se. A pele, já em colapso, começa a se desfazer ao menor toque. Em cadáveres deixados ao ar livre, o processo é acelerado por insetos. Moscas colocam ovos em cavidades naturais, olhos, nariz, boca, ouvidos. Em poucas horas, larvas começam a devorar o corpo por dentro e por fora. É um cenário de completo colapso, uma fábrica de destruição biológica, silenciosa, inevitável. Mas até mesmo nesse estágio avançado da morte, o corpo ainda esconde algo perturbador, sinais residuais de atividade elétrica nos nervos e músculos, mesmo dias após a morte. Isso é raro, mas já foi documentado em necropsias e estudos forenses. A transformação está longe de terminar. A fase final, a mais lenta, pode durar anos. Quando restam apenas ossos, a última etapa da morte. Após os gases se dissiparem, os tecidos colapsarem e os fluidos escorrerem, o corpo entra na fase final da decomposição, a esqueletização. Essa etapa marca o momento em que já não há mais carne, músculos, pele ou órgãos em condições visíveis, apenas ossos, às vezes parcialmente cobertos por resíduos secos de tecido e cabelos persistentes. Mas esse estágio não acontece rapidamente. Em condições naturais, ao ar livre, o processo pode levar de 1 mês a 3 anos, dependendo de fatores como clima, umidade, presença de insetos, localização e até mesmo a roupa do cadáver. Em climas tropicais e úmidos, a decomposição completa pode acontecer em apenas algumas semanas. Já em regiões frias e secas, o corpo pode passar por mumificação natural, onde a pele resseca e enrijece, resistindo à decomposição por meses ou até anos. Em alguns casos, como em criptas ou cavernas com ventilação mínima, corpos são encontrados com traços impressionantes de conservação, mesmo depois de décadas. A natureza pode tanto acelerar quanto retardar a última fase da morte.
o esqueleto em si também passa por transformações. Ossos não são estruturas mortas, eles reagem ao ambiente. Após a esqueletização, os ossos podem perder densidade, esfarelar com o tempo, ou até adquirir colorações estranhas devido aos minerais do solo ou à ação de fungos e bactérias. Em locais úmidos, os ossos se tornam esponjosos e frágeis. Em desertos, podem ficar extremamente duros, quase fossilizados. Curiosamente, a posição e condição do esqueleto podem revelar muito. Peritos forenses analisam a forma como os ossos estão dispostos para entender se houve movimentação após a morte, seja por animais, humanos ou até pelas próprias transformações físicas do corpo. Um cadáver que se contorce devido aos gases pode parecer que foi mexido, quando, na verdade, foi o próprio processo natural agindo sobre ele. E há ainda algo mais profundo a se considerar: o corpo humano, mesmo após desaparecer por completo, pode deixar marcas invisíveis no ambiente. Compostos químicos da decomposição afetam o solo por anos. Cães farejadores conseguem detectar restos humanos enterrados há décadas. E tecnologias modernas já conseguem rastrear vestígios moleculares em locais de crimes há muito esquecidos. É como se o corpo deixasse uma assinatura invisível no mundo físico, uma última prova de que ali, um dia, houve vida. Para muitos, pensar em tudo isso é desconfortável. Mas entender o que acontece com o corpo após a morte também nos conecta com a vida. Somos matéria viva, mas também somos temporários. E mesmo quando tudo parece acabar, o corpo humano continua reagindo, transformando-se, influenciando o ambiente à sua volta. A morte, no fim das contas, não é um botão de desligar. É um espetáculo silencioso, biológico, brutal e surpreendentemente fascinante. A morte pode parecer o fim absoluto, mas como você viu, ela é apenas o início de um processo complexo, silencioso e cheio de detalhes que poucos conhecem. Por trás do último suspiro, existe um espetáculo biológico fascinante, ao mesmo tempo aterrador e revelador. Se esse vídeo te surpreendeu ou despertou alguma curiosidade que você nunca tinha parado para pensar, deixe seu like. E se você quiser continuar explorando os mistérios mais obscuros e as curiosidades mais incríveis sobre o corpo humano, o universo e o mundo ao nosso redor, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, todo fato tem um lado oculto, e nós vamos te mostrar todos eles.